Hoje eu gostaria de falar sobre a verdade. Essa palavra que tanto incômodo traz aos poderosos, porque ela, a verdade, está sempre ao lado dos oprimidos. A eles, no mundo ao avesso, tomado pela mentira, serve e satisfaz a verdade, que não é a preocupação do Jorge. Qual Jorge? Aquele da reportagem do Fantástico no meu primeiro discurso nessa casa, que depois descobriu-se que se chama Tal Anã, um ex-integrante das forças especiais do Exército de Israel, que nessa grande reportagem, que inclusive saiu no Forbidden, uma rede de jornalistas, só para esse tipo de perigosa reportagem, porque movido e mexe com grandes interesses, descobriu-se que ele vendia votos, ou melhor, promovia instabilidade institucional em países emergentes, como o Brasil, a partir de robôs, numa produção industrial de fake news. A mentira, garantindo o poder. Israel hoje está em guerra. O Hamas entrou também em guerra contra Israel. Israel, ao contrário do que muitos, infelizmente, deputada Cloara, acreditam aqui no Brasil de forma até inocente, ao ver, por exemplo, um deputado esticando ali a bandeira de Israel e faixas contra o aborto. Que inocência, por um lado até, mas que ignorância por outro. E de todo modo, que hipocrisia. E sabe por quê? Sabe por quê, delegado Tito? Não é nada pessoal. Sabe por quê? Porque em Israel é permitido o aborto. Eu não estou falando da Israel da Bíblia. Eu estou falando um país da ciência, da geopolítica, que se chama Israel. Um país que existe. Existe aborto, sabia, deputado doutor Antenor, médico, nosso camarada? As mulheres acima de 40, abaixo de 18, inclusive também as mulheres que têm filho eventualmente fora do casamento. Há uma série de possibilidades de aborto. Mas também em Israel foi descriminalizada a maconha. 15 gramas para baixo não tem criminalização. Israel também tem uma das maiores marchas LGBTI do mundo, a maior do Oriente Médio, inclusive. Israel é um país liberal, não é um país conservador, como esse pintado caricaturalmente aqui para enganar alguém. Quem entra em guerra com a Palestina não é a Israel da Bíblia. Não tem Davis. Não há os sábios e nem os profetas. Há pessoas como Benjamin Netanyahu, que todo o primeiro semestre desse ano, deputada, todo o primeiro semestre desse ano, recebeu nas ruas de Israel o rechaço, o protesto, a reprovação veemente, intensa, porque é um hipócrita, porque comprometido com a mentira, ele, Benjamin Netanyahu, enfraqueceu o poder legal da Palestina, do território palestino. Enfraquecendo o poder legal, formal, fortaleceu qual poder? O paralelo, o poder do Hamas, o poder daqueles que agem pelo terrorismo. Por quê? Porque uma guerra é bem-vinda aos senhores da guerra que se alimentam de mentiras, porque a guerra unifica a nação, todos contra o inimigo que precisa ser eliminado. É hora de reagrupar, de não pensar nas diferenças, de eliminar o outro. Ora, a guerra Deputado, um minuto para concluir.
a guerra. Quem lucra com a guerra? Eu vi recentemente que as 6 maiores empresas de produção de armas no mundo viram só nesses dias 20 bilhões de dólares aumentar em suas ações. Os políticos, dizendo que a Palestina é o problema, não deixam de ver as atrocidades do Benjamin Netanyahu, que é um governo genocida, de limpeza étnica contra os palestinos, e que se dá bem quando existe o Hamas, porque é a outra faceta, é a outra cara da moeda. Nós somos contra a política de guerra, nós somos pela verdade, e a verdade está ao lado dos oprimidos. Lá e aqui nós vemos, presenciamos, num país tão violento, em periferias que parecem campos de extermínio, a nossa luta para ter uma representação política, para chegar até aqui e ouvir você, senhor presidente.